A gente queria fazer um alerta sobre o perigo nas chamadas passagens de nível, os cruzamentos de linhas de trem com ruas e avenidas. São mais de 12 mil em todo o Brasil. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, a operadora de uma ferrovia instalou câmeras para tentar descobrir as causas de tantos acidentes. As imagens são impressionantes. A indicação é clara: pare, olhe, escute. Mas ninguém quer esperar de 5 a 8 minutos, tempo que o trem leva para passar. Tá aqui, ó, cancela fechada, sinal e a correria lá. Olha lá a correria. Mais gente correndo, olha que situação de risco. Esse foi por pouco. A mesma cena foi gravada por uma câmera de segurança. Estas imagens, obtidas com exclusividade pelo Fantástico, mostram que muitos não têm a mesma sorte e são atropelados. Este homem parece não perceber o perigo. É atingido. Agora um senhor caminha calmamente, sem olhar para o lado, e é arremessado. Os dois sobreviveram. A malha ferroviária brasileira tem quase 29 mil quilômetros. Em 2013, foram 868 acidentes em 16 estados, mais da metade concentrada em 3 estados. No Paraná, com 127 acidentes, São Paulo, 199 e Minas Gerais, 230. Dos 230 de Minas, 68 foram atropelamentos, 14 só em Juiz de Fora. Foi nesse cruzamento que ocorreu a maior parte dos atropelamentos. Eles foram flagrados pelas câmeras instaladas pela própria operadora da ferrovia nesta torre. Eles querem entender o motivo de tantas ocorrências. O motorista deste ônibus desiste e recua. O carro dribla a cancela. O caminhão também. A moto é atingida pela locomotiva. Nós flagramos vários moradores que assumem o risco. Este homem não se importa com o trem tão perto e atravessa. Do outro lado, mais um pedestre se arrisca. Esta mulher toma uma cerveja sem se importar com o trem. Nessa mesma região, em Santos Dumont, Johnny perdeu o pé direito e parte da perna esquerda. Ele foi atropelado quando voltava da escola. Pensei que dava tempo para atravessar. Não deu tempo, né? Não, o trem me arrastou, né? Eu fiquei debaixo do trem. Essa foi a primeira vez que Johnny voltou ao local do acidente. Coração batendo mais forte. A família encara o passado e deseja que não se repita com mais ninguém. A única coisa que eu falo para vocês é que a gente agradece a Deus. Desculpa. Meu filho está vivo. As pessoas estão convivendo mais com o trem. Ele está passando mais. São quase 200 mil famílias que moram nas margens da ferrovia brasileira. Para garantir a segurança, uma lei federal determina uma faixa livre de pelo menos 15 metros de cada lado dos trilhos. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes, o trilho é o quintal das casas. Outras, a calçada. Caminhar sobre a linha passa a ser comum. Numa situação de risco, o maquinista precisa de pelo menos 300 metros para parar o trem. Isso em boas condições, sem chuva, no terreno plano e com baixa velocidade. Mas mesmo assim, muitas vezes, não é possível evitar os atropelamentos. Osvaldo é maquinista há 25 anos. 2 vezes, o trem que ele conduzia atropelou pedestres. Uma recordação difícil. Você já fez de todo o recurso que você tinha para evitar aquilo. Você já usou a emergência, o trem continua se movimentando para atingir aquela pessoa. Você se sente incapaz, limitado, não tem mais o que fazer. É uma angústia. Para mostrar a dificuldade que é parar um trem, a concessionária simulou uma parada de emergência, a pedido do Fantástico. O maquinista aciona o freio de emergência no ponto combinado. A composição com 2 locomotivas e 134 vagões, que pesa 2.600 toneladas e estava a 56 km por hora, leva exatos 30 segundos e 299 metros para frear, segundo a caixa preta do trem.
um risco para quem cruza a linha na hora errada. Foi o que aconteceu na última segunda-feira em São Carlos, interior de São Paulo. O trem não parou a tempo. O motociclista Kleber foi resgatado pelos bombeiros já embaixo da locomotiva. Aqui no local do acidente, a gente vê que tem uma sinalização, mas não tem cancela. O Kleber vinha naquela direção, o trem vindo de lá, como está vindo um trem agora. E aqui no cruzamento, depois de atingir o motociclista, ele foi arrastado por pelo menos 40 metros. Sei que o meu irmão estava morto. Aí minha família entrou em desespero. Aí depois até que conseguiram tirar ele. Ele conseguiu erguer um pouco a mão. O vapor da locomotiva provocou queimaduras por todo o corpo. Kleber também sofreu escoriações e uma fratura no joelho. Na última sexta-feira, ele gravou este depoimento para o Fantástico. Me deu um branco, não lembro mais de nada. A hora que você foi ver... Eu estava embaixo do trem. 4 dias depois, no mesmo cruzamento, estas pessoas ignoravam o perigo. E bem perto dali, passagens clandestinas. Vocês não ficam preocupadas? Ah, não sei. Acho que dá tempo. Já que a sinalização convencional não adianta muito, aqui em Americana, interior de São Paulo, eles foram além. Foi preciso construir um muro com portões para conter motoristas e pedestres apressados. O trem me chama, eu sei que ele ainda tem uma margem de segurança. Aí, a partir do momento que eu visualizei o pedaço da frente da locomotiva, eu venho calmamente e fecho o portão. São 2 portões, um para conter motoristas e outro para os pedestres. A medida foi adotada depois de um grave acidente em 2010. Um ônibus avançou na linha e foi arrastado por mais de 80 metros. 9 pessoas morreram. Aqui é um lugar de conflito, onde os pedestres buscavam passar, mesmo com aviso sonoro. Depois dessa barreira física, acabou o nosso problema. Mas tem gente que ainda dá um jeito. O ciclista cruza a linha segundos antes do trem passar. Depois, ele pula um muro e ainda passa por cima de um cavalete. Em todo o país, são mais de 12 mil cruzamentos de linhas de trem com ruas e avenidas, as chamadas passagens em nível. Uma forma de diminuir o risco nos cruzamentos é fazer a travessia em níveis diferentes, como uma ponte ou uma passagem subterrânea. Mesmo onde existe uma passarela, os pedestres continuam cruzando a linha. Por que você prefere vir por baixo e não pela passarela? Ah, não sei, eu acho que é a praticidade mesmo de esperar, não subir. Eu não estou querendo subir morro, por isso. Nós teremos que colocar uma atenção maior, né, criando condições para que a população se conscientize, né, e o próprio governo participar, junto com as concessionárias, de campanhas educativas, né. Evitar o atropelamento pode ser simples, mas... A senhora para, olha e escuta? Às vezes.